Fala, minha gente! Tá começando mais um Fala Juventude e hoje as convidadas especiais são as jovens estudantes Ellen Santos e Lara Campos e a coordenadora do programa Conexão Jovem, Ana Abreu. Seja bem-vindo, meninas! Obrigada! Olá, eu me chamo Ellen e eu queria agradecer o convite por falar desse tema tão importante que envolve a saúde mental e eu espero que cada vez mais a gente possa discutir sobre esse assunto na sociedade. Olá, eu me chamo Lara e é uma honra ter sido convidada para falar sobre esse tema que é tão delicado e importante, como ela já falou, que é a saúde mental. Bom, o assunto abordado de hoje é o Janeiro Branco. Gente, para quem não sabe, o Janeiro Branco é um movimento social onde debatemos temas da saúde mental e o bem emocional, né, na evidência na sociedade, né, onde tendo autocuidado para chamar a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental. Bom, complementando, né, a fala do meu amigo Marconi, eu acredito que abrir esse espaço para falar um pouco sobre a saúde mental é essencial, porque é algo que impacta nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes do dia a dia. E acredito que trazendo essa conscientização para esse tema, a gente consegue evitar preconceitos, consegue incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Então, é como se cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. E agora, né, vou deixar as meninas falarem um pouco sobre essa história desse movimento e a importância, né, de cuidar da saúde mental. Então, gente, como o Marconi falou, o Janeiro Branco é um movimento que acontece em todo o território nacional para propiciar essas discussões sobre saúde mental, saúde emocional e tem como objetivo orientar as pessoas sobre esse cuidado que é muito importante e muitas das vezes é negligenciado por falta de informações, infelizmente, por falta de acesso e preconceito também que acontece na sociedade. Então, a história desse movimento acontece lá em 2014, quando um psicólogo chamado Leonardo Abraham, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, ele iniciou esse movimento porque achava que as discussões sobre saúde mental ainda eram insuficientes. Então, esse movimento ele foi ganhando repercussão. Por exemplo, em 2023, ele se tornou uma lei federal, ajudando esse movimento a ampliar o acesso às informações sobre esse assunto. E hoje em dia, o Leonardo ele é fundador do Instituto de Desenvolvimento Humano de Janeiro Branco. E então, por que o mês de janeiro? Por que dentre todos os meses do ano, esse foi escolhido? O janeiro, ele representa na nossa cultura, muitas vezes, o recomeço de significados. Então é quando a gente para refletir sobre o que a gente fez no ano passado, o que a gente fez da nossa vida até então, é quando a gente faz aquelas listas de metas, né, as metas de 2026. Então representa isso, né? Olha, a gente parar para pensar também nesse cuidado com a saúde mental. E o próprio Leonardo diz que o mês é um convite para a gente pensar sobre as nossas relações com as nossas próprias emoções. Bom, como a Ellen já falou, a cor branca foi escolhida para representar essa campanha justamente porque ela encaixa perfeitamente com essa ideia de que nós devemos manter esse equilíbrio emocional. E como essa cor branca ela vem representar uma página em branco, né, que vem representar esse recomeço, esse momento que a gente vai estar recriando ali metas e novos hábitos que serão mais saudáveis, por isso que essa cor foi pensada para representar essa campanha de Janeiro Branco. E é muito importante que a gente fale sobre saúde mental, não apenas no primeiro mês do ano, né, em janeiro, como ao longo de todos os anos, justamente porque a gente sabe que depois que aconteceu a pandemia, né, do Covid-19, infelizmente as taxas de transtornos mentais, de sofrimento psíquico aumentaram. Então é extremamente importante que a gente fale sobre saúde mental para que a gente consiga quebrar esses preconceitos, esses tabus que existem em cima desse tema, porque nós sabemos, né, até como a Flávia já falou, que a saúde mental é tão relevante quanto a saúde física e que se você está bem mentalmente, emocionalmente, consequentemente seu físico também estará bem. Bom, meninas, vocês estão falando sobre o Janeiro Branco, algo que eu não sabia realmente que era o Janeiro Branco, né? E em meio a tudo isso, ainda existe um preconceito, né? Eu quero saber, assim, quais os preconceitos que existem, né? Mais para essas pessoas que enfrentam os transtornos emocionais. Bom, como o Marconi já falou, infelizmente ainda existem muitos preconceitos.
em torno da saúde mental. E uma fala que, infelizmente, ainda é muito dita é que o transtorno mental é frescura ou preguiça da pessoa. E a gente sabe que isso é algo extremamente doloroso para se falar para alguém que está passando por esse sofrimento psíquico, porque não é questão de falta de esforço da pessoa, ou como já falam mesmo, preguiça, enfim, falta de vontade, porque uma pessoa ela não vai escolher passar por um momento extremamente doloroso e complicado como esse, simplesmente porque ela não quer fazer alguma coisa, sabe? Sair pra encontrar amigos, enfim. Então a gente sabe que essa crença, infelizmente, ainda é muito reforçada, né? Passando, ainda a gente escuta muitas pessoas falando, principalmente nessas cidades que são menores, mas que isso é totalmente inválido. E uma coisa que também é muito comum as pessoas dizerem é que quem se consulta com psiquiatra ou psicólogo, né, é gente doida, né? As pessoas falam com esses termos, com essas palavras, mas na verdade as pessoas buscam essa ajuda por dificuldades que elas enfrentam no dia a dia. Então pode ser uma dificuldade no relacionamento, estresse no trabalho, ansiedade, a própria depressão também, relacionado também ao autoconhecimento. E muitas vezes procurar o psicólogo ou o psiquiatra é uma forma da pessoa remediar a situação que ela está passando, né? Se ela estiver com sintomas que estão atrapalhando a rotina dela, é importante que antes que essa situação se torne um transtorno mais complexo, ela procure a ajuda desses profissionais. Bom, e outro preconceito que infelizmente ainda é muito reforçado por filmes e por séries é que pessoas que apresentam algum sofrimento psíquico ou algum transtorno mental são violentas ou agressivas. E a gente sabe que, segundo dados, infelizmente essas pessoas elas costumam ser vítimas de alguma agressão ou de alguma violência. E não que elas vão praticar isso. Inclusive, eu tenho até uma recomendação, não sei se vocês conhecem, né, alguns doramas, mas é um dorama que eu acho maravilhoso, porque ele fala sobre a psicologia, e não só a psicologia, como a medicina, enfim, todos os outros profissionais que fazem parte desse acolhimento com pessoas que estão ali vivenciando o sofrimento psíquico, que é chamado Uma Dose Diária de Sol, que ele, de fato, vem falar sobre alguns dos episódios, né, separados. Eles falam sobre alguns transtornos específicos e como eles vivenciam e sintam na pele como a sociedade julga eles e coloca esses preconceitos para tornar eles incapazes. E outro preconceito também que é muito comum é que as pessoas falam que, por exemplo, a depressão é falta de Deus. Mas, na verdade, a depressão ela não está ligada à falta de uma religião específica. Por mais que a espiritualidade ela é uma parte do ser humano, né? É importante. Mas eu estou falando da espiritualidade como um todo e não de uma religião específica. A depressão, ela não é a falta de um Deus ou de uma religião, ela é uma condição de saúde mental que precisa de acompanhamento. Muitas das vezes a pessoa não consegue sair dessa situação sozinha, então ela precisa de um acompanhamento no psiquiatra, por exemplo, de um processo de psicoterapia com um psicólogo. Então não é frescura e também não é falta de uma religião. Como as meninas falaram, né, ainda tem pessoas que acreditam, né, que isso é uma frescura, por não entenderem, que acabam criando gatilhos em quem sofre com esses problemas. E é de subimportância, meninas, como vocês estão aqui, estudantes da psicologia, falar sobre esses transtornos, né, que causam nos jovens. Sim, e os dois estão tendo a maior prevalência atualmente, né, infelizmente são os transtornos de ansiedade generalizada e o transtorno depressivo maior. Segundo uma pesquisa feita pelo Covitel, em 2023, que foi mais recente, que eles realizaram com todas as regiões do Brasil, eles conseguiram obter os dados de que 26% da população brasileira tem o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, enquanto 12,7% da população brasileira tem aí esse diagnóstico da depressão. Então, eu vou falar agora um pouco, né, sobre o que de fato é esse transtorno de ansiedade generalizada. Mas antes, eu gostaria de começar falando sobre a diferença entre a ansiedade normal, que é a ansiedade saudável, do transtorno ansioso. Bom, como a gente até viu em um filme, acho que você já deve ter assistido, que é Divertidamente Todos. Sim, já assistiu? Sim. Tem um personagem que ele vem a representar a ansiedade, justamente porque a ansiedade ela é uma emoção, uma reação natural do nosso sistema. Ou seja, ela é uma emoção que ela vem e ela vai, ela é momentânea. Ela não é uma emoção que vai ficar ali
Assim como todas as Todo outras tempo, emoções, né? sim. Exatamente. Todo Né? A felicidade, a tristeza, a gente sabe que vem aqui no momento, mas depois ela Passa. vai, depois vem. Exatamente. E é assim que acontece com a ansiedade também, né? Antigamente, assim, há muitos anos atrás, a gente sabe que os nossos ancestrais, eles faziam isso, eles tinham essas reações, né? De ansiedade. Naquele momento que eles iam fazer uma caça, que eles iam lá, por exemplo, Se proteger. exatamente, o leão, e ele tinha que estar tomando aquela decisão de eu vou lutar aqui nessa situação ou eu vou fugir. Então, a ansiedade, ela vem muito disso. Ela é realmente essa reação que vem para fazer que a gente comece a pensar, nossa, o que eu vou fazer nessa situação que pode ser muito perigosa, ou mesmo algo que é novo, né? Por exemplo, a gente vai estar ali em uma semana de prova, ou então vai fazer alguma apresentação, conhecer ou falar alguém novo. Então, é natural que a gente sinta ali aquela Ansiedade. exatamente aquele frio na barriga, né? Essa ansiedade que eu estou falando, ela é saudável, normal, justamente. Mas Todo a mundo partir... tem. Exatamente. A gente está Realmente. sentindo isso aqui agora. E é natural. Mas a partir do momento em que você tem ali uma preocupação completamente excessiva, em que você fica ali super hipervigilante, que você não consegue dormir, que você não consegue focar no aqui e no agora, né? Aí a gente tem que começar a ligar aquele pontinho de alerta e ficar se questionando, será que isso é normal? Será que isso é natural? Será que eu estou vivendo aqui de uma maneira saudável? Isso está me atrapalhando no meu meio social, acadêmico, profissional? Então é justamente isso que eu vou falar agora, que eu já estou falando. Bom, o transtorno de ansiedade, tá? Tem ali os seus sintomas e tem os seus sinais específicos. Primeiro eu gostaria de falar a diferença entre sinais e sintomas. Vocês sabem a diferença? Não? Tudo bem. Os sintomas, eles são ali aquela reação que a gente vai ter subjetiva. Como assim subjetiva, Lara? Subjetiva que você vai relatar para a pessoa. Eu vou chegar aqui no Marconi e vou falar: Marconi, meu coração está muito acelerado agora, eu não consegui dormir muito bem ontem, eu tive um pesadelo, não consegui comer muito bem. Então você vai chegar com um especialista e vai relatar o que você está sentindo. Já um sinal, sinais no plural ou no singular, é aquilo que a gente vai conseguir visualizar. Exatamente. Vocês vão perceber que eu estou me tremendo muito, ou então que eu estou hipervigilante mesmo, agitada. Exatamente, agitada. Então essa é a diferença. Falando agora um pouco sobre esses sintomas, né, que eu já expliquei a diferença para vocês, para a gente começar a analisar essa questão do que seria esse transtorno ansioso, a gente tem que sentir esses sintomas, esses sinais por pelo menos 6 meses, né, praticamente todos os dias. E aí pode ser, como a gente já falou, a inquietação, a sensação de estar com os nervos à flor da pele, a fadiga, que é aquele cansaço que parece que passa um caminhão em cima da gente, que você deita ali para dormir, mas não consegue descansar. Aquela dificuldade de se concentrar, a irritabilidade, você fica muito sensível a qualquer situaçãozinha ali, você fica extremamente irritado. A tensão muscular, você pode sentir dor corporal, a dificuldade para dormir, como já falei também, ou manter esse sono. E alguns dos sinais é a sudorese excessiva, essa agitação, essa inquietude, a hipervigilância ou, de fato, esses tremores que são mais visíveis. Já sobre o transtorno depressivo maior, que é a depressão, é um transtorno do humor que vai afetar, né, o humor da pessoa de forma muito profunda. Então, a pessoa que está deprimida, ela vai ser aquela pessoa que tem um humor muito pessimista, negativo, vai se sentir para baixo com frequência, vai apresentar choro frequente, tristeza. Então, ela pode se sentir também, assim como na ansiedade, muito exausta, muito sem energia. É comum a gente ouvir de pessoas que têm depressão a expressão de que é muito difícil levantar da cama, né? Justamente por achar que tudo é um peso, tudo fica mais difícil de se fazer. Então, a pessoa ela pode também ter o seu apetite influenciado. Então, é aquela pessoa que ganhou muito peso em pouco tempo, ou aquela pessoa que perdeu muito peso em pouco tempo. Ela também pode ter problemas para dormir, tanto a insônia, que é não conseguir dormir à noite, o sono é interrompido, ela não consegue mais dormir, ou dormir em excesso. A pessoa precisa de mais horas de sono durante a noite para realmente se sentir um pouco melhor, ou ela tem uma sonolência excessiva durante o dia, precisa dormir, né, durante esse tempo.
Também tem a questão dos sentimentos de inutilidade. A pessoa pode relatar que se sente inútil, né, para fazer as coisas, para as outras pessoas, ela se sente desmotivada, sem esperanças, acha que não vai melhorar, né? O futuro dela não tem ali melhora, a relação com as pessoas, ela acha que tudo é muito ruim, ela acaba vendo tudo por esse viés negativo. E também tem a questão da culpa excessiva. Às vezes a pessoa sente uma culpa por um motivo, às vezes esse sentimento é muito grande, sem um motivo aparente ou maior do que o necessário. E na depressão também é comum a pessoa apresentar sentimentos e pensamentos relacionados à morte, né? Que é muito difícil de falar sobre isso, né? As pessoas, existe um tabu, né, para falar sobre a morte. Mas essas pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem relatar esses sentimentos, pensamentos, e ele pode vir de diferentes graus, não necessariamente um plano para cometer suicídio, ou uma tentativa, uma ideação. Às vezes a pessoa relata que ela tem um desejo de sumir para sempre, ela fala, né? Eu quero sumir para sempre, eu quero desaparecer, eu quero dormir para sempre, eu quero dormir e nunca mais acordar, né? Então existem ali diferentes níveis nesse sentimento também. Então esses são os sinais e sintomas dos transtornos mentais, né, de ansiedade, de depressão, que são mais comuns nos jovens e que eles requerem um acompanhamento médico, um acompanhamento de um psicólogo, que são especialistas em saúde mental. E assim, Desculpa. Eu achei muito interessante vocês falarem sobre esses sinais, tanto de depressão, né, quanto de ansiedade, porque muitos jovens e até os pais mesmo não conseguem identificar esses sinais, não sabem se aqui já seria algo mais agravado. Então, quando vocês trazem eles à tona, as pessoas podem começar a observar e tratar, né? Procurar uma ajuda assim antes que aconteça algo pior. Sim, e também como a Lara falou sobre a ansiedade normal, a tristeza ela também é uma emoção que faz parte da vida. Então, acontecem coisas na nossa vida que é esperado que a gente fique triste. isso. Quando a gente termina um relacionamento, a gente planeja alguma coisa, dá tudo errado, a gente fica triste. Então, é um sentimento, uma emoção que também é normal. A questão é que você precisa ficar atento se esses sentimentos, essas emoções, essas acontecem com muita frequência, com uma intensidade muito grande e em conjunto com esses outros sintomas também, porque às vezes a gente realmente está num dia mais triste, mais ansioso, não necessariamente você tem uma depressão, você tem uma ansiedade. Apenas está naquele momento. É um momento, é uma parte Mas da como vida. eu já te falei, né? Que sai e vem. Ele vai e permanece. Sim, aí a pessoa precisa criar esse alerta, né? Observar em conjuntos esses sintomas. Sim, se permanece, né? Aí já é um meio para procurar ajuda, né? Sim, E- isso atrapalha também a rotina da pessoa. Exatamente. É um sinal muito importante. A pessoa não consegue mais trabalhar, por exemplo, tem muita dificuldade ali no dia a dia. Acaba se trancando, né? Sim, E se essas pessoas elas identificarem que estão com esses problemas, quais assim os meios de busca assim por ajudas? então é importante que a pessoa busque atendimento especializado em saúde mental, como por exemplo um psicólogo para fazer uma avaliação psicológica no caso de confirmar o diagnóstico ou de dar início ao processo de psicoterapia ali no tratamento e também buscar um psiquiatra para avaliar a necessidade de uso de medicamentos no tratamento dessa ansiedade ou da depressão. Eu gostaria de abrir um espaço também para a gente fazer divulgar alguns profissionais que eles estão atuando aqui em Santa Rita. E a gente vai deixar o contato, o Instagram deles aqui embaixo. Vocês podem ficar à vontade para tirar print e procurar se precisar de ajuda. A primeira é a psicóloga do CRAS, a Thalita Landim. Ela é especializada na TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Tem um foco de cuidar da saúde da mulher em transtornos como ansiedade e depressão. Tem também a psicóloga clínica, a Carla Oliveira, que ela também tem abordagem na TCC e ela tem um foco na emoção, comportamento e pensamento do paciente. Também temos o profissional que é o Igor Rafael. Ele é psicopedagogo
e ele é especializado em TEA, que é o transtorno do espectro autista, e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu queria ressaltar que é muito importante a gente enfatizar a importância de cuidar da saúde mental quando é jovem, seja na infância ou na juventude, porque com essa atenção, né, sobre esse tema e esses cuidados, vai promovendo melhores resultados também na educação. E é bom ressaltar, Ana, né, que tem pessoas que não têm essa condição financeira de pagar um atendimento particular, mas também existem, né, o sistema público, né, o SUS, né, por exemplo, também ele proporciona esse cuidado com a população. Bom, e como o Marconi já falou, realmente existe através do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que vem oferecer esses serviços de maneira gratuita para a população. A gente também tem a presença do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que vem ali a fazer esses acolhimentos. Eles oferecem esses serviços de psicologia, de psiquiatria, enfim. Nós temos também o Hospital Nina Rodrigues, que é um instituto ali que faz esses atendimentos também, focando nesses transtornos mentais. Tem também as clínicas e escolas, que são as clínicas das universidades. Então, os alunos que cursam psicologia, por exemplo, eles atendem as pessoas e todo o trabalho deles é supervisionado pelos professores, mas eles cobram um valor simbólico e é mais acessível, né? Um valor social. A gente também tem o CVV, que é um canal de apoio emocional. Então, caso você esteja passando por um momento e você queira conversar com alguém, uma crise de ansiedade, ou tendo pensamentos suicidas, por exemplo, é importante que você busque esse apoio. E o número do Centro de Valorização da Vida é 188, você também pode indicar para outras pessoas. E além da ligação, no site deles tem a opção de você conversar com alguém por meio de chat ou por e-mail. Bom, aqui o total agradecimento à Nath, né, por trazer essas informações sobre esses sistemas, né, disponíveis para a nossa população. Dando continuidade, né, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, ao nosso podcast, né, que já gerou assunto sobre esse mês, né, que somente não só o mês que podemos nos cuidar, né, da nossa mente. Gostaria que elas falassem, né, sobre as dicas de psicologia que podem melhorar os sintomas da ansiedade que geralmente as pessoas sentem ou têm. Bom, a primeira dica que seria interessante a gente passar para vocês, ela é bem simples, que é basicamente você sentar num lugar calmo, né, fechar os seus olhos e tentar absorver a maior quantidade de elementos que está presente ali ao seu redor. Como assim, Lá? Não entendi. Você fica ali sentado, calminho, né, com os olhos fechados, e você tenta sentir cheiros específicos naquele lugar. Essa dica é muito importante porque você consegue focar no aqui e no agora. Porque às vezes, infelizmente, né, nossos pensamentos estão acelerados, a gente está focando em várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E acaba que a gente fica ansioso, fica angustiado por conta disso. Então, você fazer isso, dar uma pausa, para tentar realmente focar aqui. Relaxar. Exatamente, você consegue dar uma relaxada. Eu acho que outra dica também muito útil, principalmente nos dias de hoje, seria dar algumas pausas no celular e nas redes sociais, porque eu acredito assim que hoje em dia tem muita coisa tóxica nas redes sociais, então às vezes é importante a gente dar uma pausinha ali, respirar, né, como você falou, e ler um livro, ou assistir uma série. Voltar para a vida normal. Fazer outros hobbies, além de ficar só mexendo no celular e recebendo tanta informação que às vezes a pessoa fica sobrecarregada. Então acho que essa dica também seria muito útil. Outra dica também é cuidar do sono. Que, por exemplo, por conta do celular, muitas das vezes é muito mais legal ficar 10 tarde da noite olhando ali o celular, às vezes acontece. Mas é importante que a gente cuide dessa parte do nosso corpo, porque ele traz muitos benefícios, tanto para a nossa saúde física quanto emocional. Então, ajuda a reduzir o estresse, as preocupações, os sintomas da ansiedade, melhora a concentração também. Então, é importante que você estabeleça ali um horário. Quase sempre você vá se deitar nesse horário. Também
Também é importante que você reduza as luzes do ambiente, para o seu corpo começar a se acostumar ali com aquela luminosidade, né? Isso faz com que o seu corpo entenda que está chegando a hora de descansar. Como eu disse, evitar telas, tanto do celular quanto do computador ou da televisão, né? Às vezes as pessoas ficam até tarde da noite assistindo séries e filmes, a gente também tem que tomar esse cuidado. E evitar a ingestão de cafeína, que não está presente só no café, mas tem no energético, alguns refrigerantes também têm cafeína. Mas é claro que se você tiver problemas para dormir e isso seja crônico, isso já acontece há um bom tempo, é importante que você busque um especialista. Bom, essas foram as dicas úteis, né, meninas? E já estamos chegando ao final do nosso programa, né? Isso, e não poderia deixar de agradecer, né, a presença de vocês por falar desse tema muito importante, não só na sociedade, mas sim no nosso dia a dia. Sim, foi muito importante a gente abrir um espaço aqui no podcast para falar sobre esse tema, porque cuidar da saúde mental é essencial, tanto para a gente viver bem no dia a dia, quanto para saber lidar de uma maneira mais saudável com os desafios da vida e criando mais a consciência, né, de enfrentar todos esses desafios, nossos planos e afins para viver com bem-estar e mais leveza. E nós agradecemos esse convite, né? Foi uma troca muito enriquecedora de conhecimento, de aprendizado, para a gente falar sobre esse tema que de fato é tão importante. E a gente gostaria de desejar um feliz ano novo e que esse ano seja um ano realmente de recomeços e que a gente possa estabelecer relações mais saudáveis com a nossa vida, com os outros e com o mundo. Bom, gente, esse foi o nosso programa Fala Juventude. Mais uma vez, meninas, muito obrigado pela presença de vocês. E não poderia deixar de agradecer também, né, o nosso prefeito Milton Gonçalves, também o secretário da Juventude, Abimael Martins, por ampliar, né, esse programa na Secretaria da Juventude, que é o Fala Juventude. E até a próxima!